Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse o que clamasse. E chamaram cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, eis que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, disse-lhes: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Podeis assentar, irmãos. Podeis assentar. Irmãos, eu nem tinha levado em consideração, irmãos amados, que esse convite, irmãos amados, esse tema que o pastor Cláudio nos colocou aqui, irmãos amados, sobre a responsabilidade de trazer essa mensagem sobre a igreja. Há 15 anos atrás, irmãos, eu ministrei essa passagem ali num convite que eu tive ali, irmãos amados, em Santos, quando eu ainda era noivo ali com a pastora Juliana. E ali, irmãos amados, eu ministrei essa palavra. Anos depois, irmãos amados, alguns anos depois, minha filha nasceu. E ali, irmãos amados, por intermédio ali, irmãos, de uma profecia ali de uma irmã que eu não a conheci fisicamente, só pelo telefone. E ali, irmãos amados, ela falou para mim que Deus tinha uma obra sobre a vida da minha filha. E ali, irmãos amados, passou-se os dias, disse que eu ia sorrir muito, mas que era para me vigiar, que eu ia chorar também muito. E ali, irmãos amados, 3 dias depois, ela falou: conta os dias, conta os dias. 3 dias depois nasceu a Júlia, E nasceu a Júlia, irmãos amados, e nós choramos, porque quando eu e minha sogra entramos ali, irmãos amados, naquele hospital, o médico chamou nós dois, não queria falar perto dela, e ali nos anunciou a notícia de que ela era cega, E ali, irmãos amados, essa mensagem me veio ao coração, irmãos, Essa mensagem me veio ao coração, e eu quero ministrar algo aqui, irmãos amados, dentro deste tema, irmãos amados: o que queres que eu te faça? O que me chama a atenção, irmãos amados, que Jesus, ele entra ali, irmãos amados, na cidade ali, irmãos amados, de Jericó. E ali, irmãos amados, após Jesus chegar, a Bíblia não narra que Jesus, irmãos amados, aonde Bartimeu estava. Mas o que me chama a atenção é que na saída, quando Jesus está saindo de Jericó, a Bíblia vai dizer que Bartimeu estava pelo caminho sentado a mendigar. E diz a Bíblia então, irmãos amados, que Bartimeu, irmãos amados, começa a clamar. Irmãos amados, que me chama a atenção que uma grande multidão estava atrás de Jesus, gritando, clamando e dizendo. Mas o que me chama a atenção, que Jesus, melhor dizendo, se atentou para o clamor do cego Bartimeu. E o que me intrigou, irmãos amados, que foi o que fez ele chamar a atenção de Jesus? O que foi, irmãos? O que foi, irmãos amados, que fez Jesus parar para salvar aquele homem que estava a mendigar? O que me chama a atenção, irmãos amados, que acredito eu que várias pessoas estavam clamando, precisando de uma cura, mas Bartimeu foi lá no fundo. Ele não clamou, ele não viu Jesus fisicamente, mas ele via com a alma, e ele clamou da alma: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. A forma de eu ministrar, irmãos amados, é meio diferente, porque muitas das vezes Deus me usa, irmãos amados, de uma forma dura de se falar. Mas o que nós venhamos fazer todas as vezes na igreja, que a nossa, irmãos amados, situação não é mudada. Eu vejo, irmãos amados, aqui a oportunidade de Jesus entrar na cidade e dele salvar e curar um cego. Irmãos amados, não existe culto ruim, não existe pregador ruim,
existe pastor ruim. O que existe é mal adoração na presença de Deus. É falta de foco, é falta de busca por Deus. Porque quando eu venho na igreja para adorar a Deus, eu não venho olhar sapato, eu não venho olhar veste, eu não venho olhar bolsa, mas eu venho olhar Jesus, para que Ele olhe para mim e mude a minha situação. Estamos diante da campanha, irmãos amados. O que queres que eu te faça? E a oportunidade, irmãos amados, que Jesus quer, irmãos amados, de nos curar nesse momento, irmãos, é da cegueira espiritual. Da onde nós entramos na igreja e não sentimos nada. Da onde nós vamos nos cultos, irmãos amados, e falamos, não mudou nada na minha vida. Jesus, Ele continua o mesmo. Os fariseus tentaram calar Jesus quando condenaram Jesus ali na cruz. Mas até hoje, Ele continua pregando e clamando sobre a terra. Até hoje Ele continua falando, até hoje Ele continua curando, até hoje Ele continua salvando. Mas a conclusão que eu chego é que nós mudamos o nosso foco. Quando nós olhamos só para o materialismo, quando nós só queremos, irmãos, os bens dessa terra, quando Ele veio nos ensinar a buscar os bens espirituais, daquilo que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, nem desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas mesmo assim nós estamos diante de um tema que Ele vem nos indagar: o que queres que eu te faça? A Bíblia vai dizer que Bartimeu começa a gritar quando ele ouve dizer que Jesus está passando. E certa feita, irmãos amados, pregando ali no ministério onde nós congregamos, e uma irmã virou para mim e falou para mim assim: pastor, aqui não tem grandes testemunhos, não tem pessoas com carros novos, não tem pessoas com grandes testemunhos de cura para mostrar que Jesus está aqui. E eu falei: me prova na Bíblia que Jesus demonstra por aquilo que Ele pode fazer para nós, que Ele está no lugar. Aonde estiver 2 ou 3, Ele se faz presente. O problema é que o seu foco está em outras coisas, os seus olhos estão em outras coisas, e não está no reino dos céus. Mas a Bíblia diz que Bartimeu não se importa, irmãos amados, com quem está falando com ele. A Bíblia vai dizer, irmãos amados, que mandaram dizer para Bartimeu: cala-te, deixa, não importune mais o mestre. Mas mesmo assim ele clamou, mesmo assim ele buscou, mesmo assim ele adorou. Ele não se importou com o que estava falando, ele não se importou com o que estava dizendo para ele ficar quieto. Ele queria clamar, porque ele sabia que se Jesus parasse e olhasse por ele, a situação da vida dele poderia ser transformada. Que Deus nós servimos, irmãos. Que Deus nós servimos, que nós mesmos dizemos que Ele não pode fazer. Limitamos o poder de Deus sobre a nossa vida. Quando nós falamos, irmãos, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos: olha, pedi isso para Deus, eu não fiz, Deus não fez. Nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Mas não é tempo de indagar, é tempo de adorar, porque Ele ainda faz milagres. E a Bíblia diz que Bartimeu continuou clamando. E a Bíblia diz, irmãos amados, que o mestre para e manda chamar. E ali, irmãos amados, tinha algumas pessoas que falaram: olha aí, pai, fica quieto aí, agora ele mandou te chamar, vamos até ele. O que me chama a atenção, irmãos amados, nessa palavra, é que Jesus, irmãos, todos os dias nos dá a oportunidade de mudar a nossa vida e a nossa circunstância. Só basta nós, irmãos, verdadeiramente queremos Jesus. Eu não vou na igreja, irmãos, para adorar homem. Eu não vou na igreja, irmãos, para agradar ninguém. Eu vou para a igreja para agradar Jesus. O dia que eu aprendi isso, irmãos amados, nada mais me amolou, nada mais me incomodou, nada mais tirou meu foco de Jesus. Nunca mais eu murmurei, falei de culto ruim e frio. Frio era eu, porque o Jesus estava na casa e eu não sentia nada. Jesus está na casa. Quem pode mudar a sua situação não sou eu, mas Ele pode mudar. Se fosse você abrir a boca e clamava, adorava Ele.
Porque só Ele, irmão, só conhece os teus choros, Ele conhece as suas limitações, Ele conhece os seus pecados, mas mesmo assim Ele te ama. No ano, irmãos amados, de 1989, o ano, irmãos amados, que Satanás escolheu para destruir a minha família. 1989, no dia 19 de julho para 20, estavam ali, irmãos amados, planejando para fazer a festa do meu aniversário do meu irmão. Eu faço dia 11, ele faz dia 17. Meu pai chega para mim, 8 horas da manhã, até o portão com a mochila nas costas. Meu filho, o pai vai embora de casa. Como assim, pai? O senhor vai trabalhar e vai voltar? Não, papai nunca mais vai voltar para casa. 2 dias depois foi a festa do nosso aniversário. Eu não tenho mais as fotos, mas anos atrás eu vi as fotos, irmãos amados, muitos anos. E eu não dei um sorriso naquele aniversário. Ali, irmãos amados, nós morávamos no barraco de madeira, no estado do Rio de Janeiro, cidade de Barra Mansa. Minha mãe colhia um mato no fundo do quintal chamado de cabobró e fazia com fubá para nós comermos. E ali, irmãos, a minha mãe estava pagando o terreno, ela tinha que trabalhar à noite e ela deixava eu e meu irmão trancados naquele barraco sozinho. E um dia, irmãos, eu estou meio assim, irmão, ofegante, que eu não estou bem. Ontem eu passei o dia no hospital, mas para cumprir a minha palavra eu estou aqui nessa noite, porque Jesus é bom. Ainda que eu estivesse cadeira de roda, ainda que eu viesse sentado aqui, eu ia ministrar, porque Jesus, Ele é bom. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus me livrou de 3 princípios de infarto, irmão. Jesus é maravilhoso. E aí, irmãos amados, eu ali, irmãos amados, nós passamos aquela situação. Meu pai falou: você a partir de hoje é o homem da casa. Com 9 anos de idade, ele pôs uma responsabilidade grande sobre a minha vida. Ali, irmãos amados, a nossa vida foi definhando cada vez mais. Minha mãe tinha que trabalhar, abandonava nós ali naquele barraco. E ali, irmãos amados, o tempo foi se passando. Um dia meu avô sentiu ali, irmãos amados, algo diferente, tirou nós daquele barraco. Quando a minha mãe chegou 5 horas da manhã em casa, irmãos, o barraco estava arrombado, as roupas espalhadas pelo quintal, e minha mãe começou a subir a rua, o morro da casa da minha avó, gritando: sequestraram meus filhos, sequestraram meus filhos. Os vizinhos saíram tudo para fora, irmãos. Mas aí meu avô falou: calma, filha, eles estão dormindo aqui. Eu fui lá e tirei eles de lá. Entraram no nosso barraco, roubaram tudo, irmãos, até a nossa roupa. Irmãos, nós fomos crescendo, irmãos, durante ali no meio dos nossos primos, com os pais. Nós sofríamos, irmão, hoje se chama de bullying, né? Irmãos, nós éramos desprezados na escola, porque naquele tempo, irmãos amados, minha família não poderia ir na reunião. Minha mãe trabalhava, meu pai não estava mais. Irmãos, nós passamos fome. Irmãos amados, minha mãe tinha que pegar, irmãos amados, ia na feira ali durante o final de semana. Minha mãe recolhia aquelas frutas ali da feira, as melhores, cortava, irmãos amados, e colocava na geladeira. Irmãos, tinha uma padaria ali que dava o resto de pão, irmãos amados, para o meu avô colocar para os porcos, mas os melhores pãozinhos meu avô pegava para nós comer. Eu fui criado com meus avós, irmãos, né? Mas, irmãos amados, um dia Jesus olhou para a minha vida, ainda que nessa situação, eu pequeno, irmãos amados, minha família começou a frequentar o centro de Umbanda, mas todas as vezes que eu chegava naquele centro de Umbanda, o pai de santo falava: esse menino não entra, ele tem que ficar lá fora, porque todas as vezes que ele entra, os espíritos não descem, não dá para realizar o trabalho aqui. E eu era colocado para fora. Consecutivamente, irmãos, conheci as drogas. Fumei maconha, cheirei cocaína e fumei crack. Bebia, irmãos, 5 litros de vodka por dia. E ali, irmãos amados, chegou um dia que eu recebi um convite, irmãos amados, para entrar para o tráfico. E ali eu aceitei o convite. E quando, irmãos amados, eu estava começando, irmãos amados, nessa vida, eu acredito, irmãos amados, que Jesus falou para Satanás: foi a sua última oportunidade para destruir a vida dele, porque a partir de hoje, se ele me der ouvido, ou seja, o que queres que eu te faça, eu mudarei a tua vida.
E ali, irmãos amados, eu comecei a sonhar que eu estava em cima de um palanque, irmãos, com um terno preto, uma camisa branca e gravata. E ali, irmãos amados, um irmãozinho ali que andava comigo nas drogas, na bagunça, falou para mim, vamos conversar com a minha mãe, que a minha mãe é crente. E ali eu fui conversar com ela, a dona Zélia. E ali ela falou para mim assim, eu falei para ela, eu acho que Deus está me mostrando um sonho aí. O seu filho falou para mim que é revelação. Mas eu acho que eu vou ser político. Que eu estava em cima do palanque, eu acho que eu vou ser político, né? E ali ela falou para mim assim, não, Deus está te chamando para a obra dele. Eu falei, eu não quero. Eu não quero fazer obra de nada. Eu quero ser político, que é isso que ele vai me colocar. E ali, irmãos, no outro dia nós estávamos sentados na rua jogando bola. A nora dessa irmã sonhou um sonho. Eu estou encurtando, irmão, que é muita coisa. Eu fui violentado, irmãos, quando fui pequeno, quando criança. Fui violentado. Pela ausência de pai e de mãe, isso descarreguei sobre a minha mãe. Irmãos, eu não tinha sentimento de amor por mãe, por pai, por ninguém. Dizia que nunca ia casar, que nunca ia ter filho para botar no mundo para sofrer. Porque, irmãos, eu tive uma vida de sofrimento. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que essa senhora chegou ali na roda que nós estávamos e falou assim, eu sonhei que eu via alguém saindo daqui dessa rua, num caixão. Eu falei, isso é bobeira de crente. Isso é coisa de crente. E ali, irmãos amados, 3 dias depois, eu estava capinando o terreno lá da minha casa. E ali, irmãos amados, estava ali capinando o terreno, meu tio veio do Rio de Janeiro, tio de 3º grau de consideração, com um pastor, irmãos, num Fusca vermelho, eu lembro até hoje. E eu estava ali, irmãos amados, capinando terreno, ouvindo uma música ali. E ali, irmãos amados, esse pastor olhou para mim, irmãos amados, falou assim para o meu tio, quem que é aquele moço? Eu não sei, vou perguntar. Ele desceu e falou, Sônia, quem que é aquele moço? É o David. Nossa, como ele cresceu. E ali ele falou assim, o pastor sentiu de orar por ele. Quando o pastor, irmãos amados, saiu do carro, botou o pé no meu portão de casa, falou para minha mãe, não se preocupe com aquelas imagens que a senhora tem em cima da mesa, que aquilo não me incomoda, eu vou entrar lá, vou orar pelo menino. Ele entrou, irmãos. E ali ele entrou, irmãos amados, o demônio quis manifestar na minha vida, eu comecei a dar gargalhada. E ele falou para mim assim, olha moço, o que Deus tem na tua vida é muito grande. Se você der ouvido a Deus, entregar a tua vida para Ele, Deus te fará maravilhas através da tua vida. E ali, irmãos, eu comecei a dar risada. E ele virou para mim e falou assim, para saber que é Deus, essa semana te contaram um sonho assim, assim, assado. Que via uma pessoa saindo aqui dessa rua dentro de um caixão. E eu quero dizer que essa pessoa era você com 3 tiros no peito. Irmãos, ele falou aquilo. Ele veio e orou por mim, irmãos amados, aceitei Jesus na hora. Quando foi à noite, irmãos, eu recebi ameaça de morte. Pelo fato de eu dizer que eu não ia mais me associar ao tráfico. Ali, irmãos amados, eles pegaram e falaram, então você vai morrer, porque você sabe demais. E ali, irmãos amados, eu fui à noite, no desespero para a igreja católica. E nesse dia, irmãos amados, o padre, não sei porquê, botou as cadeiras tudo no pátio da igreja. E de frente da igreja católica tinha uma igreja evangélica. E ali, irmãos amados, o padre começou a fazer a missa, e o pastor começou a fazer o culto. Eu estava sentado na última cadeira. E ali, irmãos amados, eu não conseguia prestar atenção na missa. Porque a atenção e a presença que vinha do culto evangélico era maior, era viva, era forte demais, que me atraía a atenção para lá. Cheguei à noite em casa. Meu irmão contou para minha mãe, olha mãe, o David está ameaçado de morte por causa disso, porque ele usava droga, isso, fazia isso. A minha mãe juntou nós tudo, irmão, dentro de um quartinho e falou, se for para você morrer, vai morrer nós tudo junto. E ali, irmãos amados, nada aconteceu naquela noite. No domingo eu fui para a igreja, irmãos, batista. Fui para a igreja batista, irmãos amados. Coloquei, irmãos amados, não tinha roupa, irmãos. Não sei se os irmãos vão acreditar no que eu vou falar. Mas, irmãos, em questão de 3 dias, Deus mudou o meu guarda-roupa sem eu ver. Quando eu abri meu guarda-roupa, irmãos, só tinha roupa social dentro do meu guarda-roupa. Não tinha outro tipo de roupa dentro do meu guarda-roupa. Irmãos, ninguém na minha casa era evangélico, só tinha uma tia minha que era evangélica. Que foi minha mãe que me criou.
Irmãos, fui para a igreja batista. Quando o pastor falou lá, quando eu me vi, eu estava lá na frente aceitando Jesus. Aceitei Jesus, irmãos. Mas não permaneci firme na presença de Deus. Não consegui permanecer firme. E ali, irmãos amados, comecei a frequentar ali a Batista. E a Deus é amor. E ali, irmãos amados, um dia, irmãos amados, a Deus é amor, tinha um pastor novo de 24 anos. E ali, irmãos amados, aquele pastor falava em língua, pregava, pulava. E eu falei, por que isso aqui tem aqui e lá na minha igreja não tem nada disso? Não estou falando nada de ministério. Estou falando de diferença da graça de Deus sobre a nossa vida. De presença sobre a nossa vida. E aí eu cheguei para o pastor e falei, pastor, por que na igreja tal tem isso e aqui não tem? Depois na conversa, por que, pastor? Lá o pessoal fala em língua, e roda, pula, e aqui não tem nada disso, pastor. E ele falou para mim, quer saber de uma coisa? Nós não acreditamos nisso. Falei, está na Bíblia, sobre o batismo do Espírito Santo. Eu quero isso sobre a minha vida, pastor. Eu preciso disso e eu estou indo embora a partir de hoje. Vou para Deus, amor. E aí, irmãos, começa a história de mudança na minha vida. No ano de 2000, se não me falha a memória, mudou para a rua da minha casa minha sogra e meu sogro. Abriram um ponto de pregação lá na rua. Nós estávamos jogando bola. E meu sogro, irmãos amados, com um panfletinho, Jesus te ama. Vai lá, vai ter um telecrente lá, na garagem. Aparece lá. Eu falei, tá, se der eu apareço lá. E ali, irmãos amados, meu tio, que veio do Rio de Janeiro, convertido. Nós não sabíamos, irmãos, não tinha ouvido falar de Jesus. O tempo que eu morei, irmãos amados, tem 19 anos que eu estou em Mogi. Eu não tinha ouvido falar de Jesus, irmãos amados, no Rio de Janeiro, onde nós morávamos, amados, não ouvia falar de Jesus. Até porque minha família, irmãos amados, não aceitava. E ali, irmãos amados, quando eu aceitei Jesus, a minha mãe me pôs para fora de casa. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, minha mãe chegou assim, diante de toda a rua, assim, dos irmãos, falou assim, como Maria perdeu o filho dela, a partir de hoje você não existe mais para mim, porque você bandeou para o lado dos crentes. Quero que você vá para os quintos dos infernos. Assim, irmãos. Essa dona Zélia, irmãos, me abraçou e falou assim, não chora não, meu filho. Não chora não. Jesus, a partir de hoje, te deu uma família nova. Uma família verdadeira, onde Ele é seu pai. Eu entrei para dentro de casa, irmãos. Falei, Jesus, aceitei o Senhor. E minha mãe me desprezou agora. Quando eu abri a Bíblia, caiu no Salmo 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, te abandone, eu todavia não te abandonarei. E ali, irmãos, fui morar na construção em cima da minha casa, eu e meu irmão mais velho. Minha mãe trancava, irmãos, a minha casa, para mim não comer. Aí, irmãos, nessa época eu já estava crente. Bem resumida. O dia que eu almoçava na casa da minha sogra, irmãos, eu não jantava de vergonha. E eu passava a noite inteira com fome, bebendo água. O dia que eu não almoçava, irmãos, eu ficava o dia inteiro, irmãos amados, com fome, bebendo água. E à noite eu ia para a casa da minha sogra, aproveitava o culto e ia namorar. Ia ver minha esposa, né? E ali minha sogra me oferecia um alimento, irmãos amados. E assim eu fiquei, irmãos, por alguns anos. Nem ela sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E ali, irmãos amados, Deus foi transformando a minha vida. Fui batizado um mês que eu estava na igreja com o Espírito Santo. Deus foi transformando a minha vida, mas eu sempre tinha, irmãos amados, cicatrizes do passado. Cicatrizes não, irmãos, feridas do passado. Feridas, irmãos amados, que quando eu lembrava, me fazia chorar. Me fazia sofrer. Me fazia, irmãos amados, descontar em outras pessoas, irmãos, aquilo que fizeram em mim. Fui difícil, irmãos. Difícil. Fui um crente difícil, irmãos. Dei trabalho, irmãos amados, para pastores. Mas muitas das vezes, irmãos amados, por quê? Não se tinha um entendimento, irmãos amados, do que eu tinha passado. E eu precisava, irmãos amados, ser curado daquelas feridas. O que eu quero te dizer aqui à noite, irmão, nessa noite, sobre essa palavra que nós lemos aqui, irmãos. Jesus, Ele te pergunta, o que queres que eu te faça? Porque muitas das vezes Jesus quer curar algo do passado, que ainda sangra dentro de nós.
Por isso, irmãos, que eu não consigo me firmar. Por isso, irmãos, que eu não consigo ter intimidade com Deus. Por isso, irmãos amados, que eu me sinto distanciado de Deus. Porque tem feridas dentro de nós que precisam ser cicatrizadas. E sabe quem pode cicatrizar? É o pastor, quando ele nos coloca no colo. E ele passa o azeite sobre nós. Sobre as nossas feridas, irmãos, e começa a cicatrizar as feridas. Irmãos, mas a minha vida, irmãos amados, não foi tão fácil. E não é até o dia de hoje. Porque, irmãos amados, o nosso ministério é embaixo, irmãos amados, de sofrimento. Mas, irmãos, uma coisa Deus falou comigo essa madrugada. Ainda é que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te seguirei, pois contigo estará. Sofrer contigo é bem melhor. É bem melhor do que errar. Mas eu quero te dizer, irmãos, eu contei a parte triste. Deus me deu uma família. Aprendi, irmãos amados, a minha sogra e meu sogro podem não entender. Mas eles me ensinaram, irmãos amados, a ser família. Eles me ensinaram, irmãos amados, a ser pai. Ainda que a minha intimidade com meu sogro não era muito legal, mas hoje nós estamos se entendendo. Ele é meio tradicional, sou pentecostal, não batia muito na língua. Mas, irmãos, ele me ensinou a ser pai. Eu tive referência de pai através do meu sogro. Tive referência de família através da família da minha esposa. Por isso que eu falo, irmãos. Jesus, ele quer a oportunidade, irmãos amados, de ouvir a nossa adoração para ele perguntar para mim e para você: o que queres que eu te faça? E o que eu quero dizer aqui nessa noite, ser profeta de Deus, irmãos, que não existe nada impossível que Deus não possa fazer. O que eu quero dizer aqui, irmão, se tem uma coisa, irmão, se o teu filho, teu parente está lá, irmãos amados, nas drogas, está numa posição, irmãos amados, impossível, que você não tem, irmãos amados, não vê saída para ele. Eu quero te dizer, através da minha vida, que um dia eu ouvi isso na escola dominical há 15 anos atrás. Nem pregador era. Através de quem? Do meu sogro. A maior pregação de homem não é belas palavras, mas sim testemunho de vida. Quem é você aonde você trabalha? Quem é você aonde você vive? Quem é você aonde você estuda? Porque ser crente na igreja é fácil. Colocamos roupa, colocamos a Bíblia debaixo de braço, parecemos, demonstramos ser crente. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqui dentro está um que tem os olhos como chama de fogo, que se nós for no mais alto abismo, lá ele está. No mais fundo do mar, lá ele também está. Na minha família, irmãos, era a ovelha negra. Meu primo se envolveu nas drogas, o culpado fui eu. Nem comigo não andava, mas o culpado fui eu. Na rua, irmãos, onde morava, tinha um pé de manga. Não deu manga, nunca deu manga naquele pé. 20 anos, até que o dono cortou agora. Nunca deu manga. Não deu manga porque o David e os meninos fumavam droga debaixo do pé de manga. Tudo, irmãos, que era de ruim, era nós que fazíamos. Se falasse que aconteceu alguma coisa mal no bairro, pode ir lá na casa dele, lá, Rua Café, número 519, lá está os causadores do problema. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. O mesmo lugar, irmãos amados, onde tem vergonha, Deus também transforma em dupla honra. Porque, irmãos amados, antes de eu sair da onde eu morava, eu fui reconhecido, irmãos amados, como homem de Deus. Como Deus, irmãos amados, pode mudar a vida de alguém quando se dispõe a se colocar na presença dele, para ele transformar. Deus muda assim, meu irmão. O problema, irmãos, é que nós não estamos dispostos, muitas das vezes, a se colocar na posição em que Deus quer, não da forma que nós queremos. Porque todas as vezes que eu venho à casa do Senhor adorar, não é do jeito que eu quero, mas sim do jeito dele, porque eu venho para adorar Ele. Irmãos, para quem não tinha estudo,
Terminei meu estudo, Deus me deu um bom emprego, irmãos. Comprei casa, comprei carro. Deus transformou minha vida, irmãos. De quem era derrota, de quem era fracasso, de quem tinha história, irmãos amados, para ser, irmãos amados, a pior escória, irmãos amados, da família. Hoje, irmãos amados, eu sou procurado pelos meus parentes que são católicos para ajudar a resolver problema de primos, de entes, irmãos familiares que estão envolvidos nas drogas. Por quê? O que queres que eu te faça? Na época, irmãos, eu tinha tudo. Minha tia falou para mim assim: peraí, David, todos os seus primos, nós temos um ano de diferença de idade. Tiveram filhos na mesma época. E os filhos deles nasceram tudo normal. Por que você, na igreja, a sua filha nasceu cega? Sua filha é deficiente. Falei, opa, peraí. Deficiente não. Deus me deu um ser especial. Que não enxerga como nós enxergamos, mas ela enxerga por dentro aquilo que nós muitas das vezes não vemos. Deus está disposto, irmãos amados. Nós não vivemos regras de mãos humanas, mas sim regras, irmãos amados, que desce do céu, que lhe agrada. Muitas das vezes, irmãos amados, queremos viver um dogma, irmãos amados, colocado pelo homem e desagradamos a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: passa a adorar e agradar a Deus, que eu quero ver se Deus não muda a sua vida. Deus muda, irmãos. Deus transforma. O que Deus fazia no passado, um dia falaram para mim assim: pastor, hoje não vejo milagre, como aconteceu no passado. Jesus não falou que ele fez, nós íamos fazer também? Eu falei, você não vê, filho, porque você está cego. Você não vê porque você não busca. Você não vê porque você não anda com ele. Você não tem intimidade com ele. Você sabe quem ele é. Você já ouviu ele falar com você? Não, pastor. Você ora quantas vezes por dia, filho? Não, pastor, eu não oro assim muito, não. Eu oro quando eu venho na igreja assim. Eu falei assim, então você nunca vai ter intimidade com ele. Você nunca vai ver ele. O nosso culto, irmãos, vai além do que essas quatro paredes, esses prédios aqui, irmãos. É no nosso dia a dia. É na nossa casa. Nós temos que cultuar ao Senhor. Nós temos que ter intimidade com ele. E nessa noite, irmãos amados, eu volto a dizer: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, irmãos? O que me revolta, irmãos amados, muitas das vezes, com algumas campanhas, irmãos, que as pessoas vêm nas campanhas não buscando o espiritual, porque não entende, vem buscando os material. E um dia, irmãos amados, também eu fui convidado para pregar. Irmãos amados, e a pastora falou para mim assim: olha, o senhor traga, em cima do altar, o senhor vai pregar uma palavra de prosperidade. Peguei minha Bíblia, comecei a sair do altar. Ela falou: o que é, pastor? O que aconteceu? Falei, eu estou indo embora, eu não prego o que a senhora quer, eu prego o que Deus me manda, porque eu sou porta-voz dele. Sou porta-voz dele, porta-voz entrega aquilo que o rei manda e pronto, acabou, meu irmão. Goste quem gostou. Se não gostou, irmãos amados, vou falar que nem uma missionária uma vez falou para mim no culto. Tá difícil de descer, vai lá no bebedouro, pega um copo d'água para descer, irmãos amados, porque aí não entala. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, nessa noite. Vamos ser crente de verdade. Porque, irmãos amados, tinha uma multidão andando atrás de Jesus, mas não conhecia quem ele era. Muitos estavam atrás do milagre, outros estavam atrás das curas. Mas Bartimeu se tocou o coração do mestre, com a verdadeira adoração. Recebeu o milagre. Recebeu o milagre. E a Bíblia vai dizer que Bartimeu viu. Jesus falou, olha, vai, tua fé te salvou. Bartimeu viu. Mas Bartimeu foi atrás daquele que tinha visto por dentro. Bartimeu continuou seguindo quem ele tinha visto com a alma. Bartimeu foi atrás do mestre. Atrás de quem nós estamos? Do Deus que pode nos proporcionar através do financeiro? Do Deus que pode nos proporcionar através da bênção? Ou do Deus do milagre, o Deus da salvação? Atrás de quem nós estamos na igreja? Atrás do que nós estamos na igreja? Se Jesus estivesse aqui nessa noite e tivesse um tete a tete com você e falasse, olha, o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero terminar minha faculdade, eu quero terminar de estudar, quero não que seja errado, irmãos. Mas aonde vai ficar? Nós irmos e seguimos o mestre. Aonde, irmãos? Aonde vai ficar? Nós irmos, irmãos amados, e
prosseguirmos com o Mestre. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça nessa noite? Eu sou prova viva, irmãos, de que Deus pode mudar um homem quando ele decide deixar Deus trabalhar na vida dele. Porque enquanto das vezes, irmãos amados, eu quis servir a Deus da minha forma, Deus falou, então voa, pombinho, que você vai bater a cara no muro. Porque eu não quero fazer de você um pombo, mas sim uma águia, para você voar, aplanar sobre os ventos, e você enxergar além daquilo que você está enxergando. O que queres que eu te faça nessa noite? O que queres que eu te faça nessa noite? Responda para o Mestre nessa noite, o que quer que ele te faça nessa noite? Porque, meus amados, como a pastora Rosana falou aqui, nós não vemos para a igreja, irmão, sem um propósito. Qual o propósito que você veio aqui nessa noite? O meu propósito foi de adorar a Ele, meus amados. O meu propósito foi de servir a Ele, meu amado. O meu propósito, meus amados, até o fim da minha vida, meus amados, é, meus amados, entregar a minha vida todos os dias a Ele. Eu sei, meus amados, achado nele. Eu sei, meus amados, Pai, visto através dele. Eu quero, meus amados, um dia chegar na posição do apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas para nós dizermos essa mensagem, essa palavra, irmãos, não tem que ser do jeito que eu quero. Eu não vou à igreja o dia que eu quero. Eu não vou cultuar o dia que eu quero. Eu não vou orar o dia que eu quero, a hora que eu quero. Eu leio a Bíblia a hora que eu quero. Então você nunca vai viver isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou prova viva, irmãos, de que Deus muda, transforma. Para a glória de Deus, irmãos. Meu pai faleceu com 53 anos. Esse que nos abandonou. Foi o meu melhor amigo, irmãos. Depois da minha esposa. E eu lembro, irmãos amados, da palavra dele, que quando eu saí das drogas ali, ele me colocou 9 meses para morar na casa dele. Nós tivemos uma briga ali, irmãos amados, e ele falou para mim, você quer ser o que da vida? Falei, quero ser bandido, cara. E ele era investigador. E ele falou assim, se nós tiver que trocar tiro um com o outro, eu falei, se eu tiver que te matar, te mato, se eu tiver que morrer, você me mata, e assim vai, velho. Falei para ele. E ali, irmãos amados, o sonho do meu pai é que eu fosse polícia. E quando eu conheci a Juliana, me casei, comecei a caminhar na igreja, eu não quis falar para ele que eu era evangélico, eu tinha outros sonhos agora. E ali, irmãos, um belo dia eu liguei para ele para saber como ele estava. E ele falou assim, ei meu filho, como é que você está? Eu falei, ô pai, estou bem. Ele falou assim, rapaz, estou sentindo uma alegria na tua voz. Falei, pai, eu estou muito alegre, estou muito feliz, pai. Porque eu conheci uma pessoa, pai, que mudou a minha vida, pai. Que me tirou as tristezas, curou as minhas feridas do passado, pai. Pai, eu não tenho raiva do Senhor, eu te amo, pai. Eu conheci, quem você conheceu, meu filho? Meu pai tinha umas estátuas assim de São Jorge, grandes assim em cima do guarda-roupa. Quem que você conheceu, meu filho? Pai, sabe essa Bíblia que tem na sua estante aí, pai? Eu conheci o Deus que fala através dessa Bíblia aí, pai. E ele falou, começou a chorar, irmãos, parou de falar. Do outro lado, ele falou assim, filho, hoje, a partir de hoje, o pai não quer mais que você seja policial. O pai vai se alegrar. O dia que você chegar, filho, e disser que você é um pastor evangélico agora, filho, que você serve ao Deus vivo. Deixa eu te dizer, irmãos, para a glória de Deus. Quando passou, irmãos amados, 3 meses depois, minha madrasta me ligou, desesperada, irmãos. Desesperada. Meu filho, seu pai sumiu. Falei, como assim sumiu? Sumiu. Eu achei que ele tinha abandonado a família de novo. Aí meu pai chega, nossa, ele acabou de chegar aqui agora. Meu pai tomou o telefone, meu filho, eu tenho uma notícia para te contar. O pai estava na igreja até essa hora, e o pai aceitou a Jesus como meu salvador também, meu filho. Mais bonito, irmão, mais bonito para nós glorificar a Deus. No velório do meu pai, estava eu lá, chorando sim, pelo meu pai que tinha falecido. E ele não poderia mais ouvir a voz dele, não poderia mais falar com ele. Chega o patrão dele, irmão, o sócio dele, que eles abriram uma empresa. E eu estava planejado para ir mudar para lá também, que nós íamos morar lá, já tinha alugado até casa lá, irmãos, para nós morar e tudo, que eu ia trabalhar com eles lá. E ali, irmãos amados, quando eu cheguei no velório, o patrão dele ali, o sócio dele, chegou em mim e falou para mim, vem cá, me tirou do velório. Senta aqui. Semana passada,
Nós estávamos no show da Igreja Batista do Lagoinha fazendo segurança. Eu, seu pai, do camarim da Ana Paula Valadão. Quando nós demos a mão ali, que o pessoal da Igreja Batista, o pastor... Como é o nome do irmão da Ana Paula lá? André Valadão. Foi orar. E ali ele orou que o Espírito Santo visitasse pessoas ali, meus amados, naquele show. O seu pai começou a tremer, começou a chorar. O seu pai foi batizado com o Espírito Santo ali naquele show. O seu pai foi batizado com o Espírito Santo. E ali, irmãos, eu comecei a glorificar a Deus, que eu sabia que eu não tinha perdido meu pai, mas era um até breve, porque nós iremos encontrar um dia na glória. Xarabacalaxandarai. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Manda calá, manda yasuribicanto, renerebassúria. O que queres que eu te faça? Que menaia súbia. Sabe o que eu falei para Jesus? Na minha infância, irmãos, orei Aparecida, São José, São não sei o quê. Pãozinho de Jesus, pedia meu pai, a minha família restaurada, irmãos. Era só o que eu pedia, eu não pedia presente nenhum no Natal. Eu falava só assim: Jesus, eu quero a minha família restaurada. Quero ter meu pai, quero ter minha mãe, Jesus. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Sabe o que Jesus fez? Jesus vai, irmãos amados, e quando ele tem esse encontro comigo, irmãos, que eu digo. E hoje, muito me alegrei, irmãos amados, por estar aqui, irmãos amados, e receber, irmãos amados, a oportunidade de pregar mais uma vez sobre esse tema. O que queres que eu te faça? Eu falei para Jesus: Jesus, eu quero que se cumpra Atos 16:31 na minha vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa, irmãos. Consecutivamente, meus irmãos aceitaram Jesus. Um é presbítero, irmãos amados, congrega comigo. Consecutivamente, meu avô, irmãos amados, que era o mentor de levar a família para a macumbaria, aceitou Jesus antes de morrer. Serviu a Deus comigo na Madureira. Minha avó aceitou Jesus antes de morrer. Minha tia morreu louvando a Deus dentro da igreja. Ela caiu após a louvar e adorar o Senhor, caiu dura, morta dentro da igreja. Sabe o que eu tenho a dizer de tudo isso, irmãos? O que queres que eu te faça? Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a minha e a tua vida. Ele é fiel para fazer tudo aquilo que Ele disse que Ele ia fazer na nossa vida. Quem sabe Satanás está dizendo: não vale a pena continuar, nada muda. Eu quero te dizer: aguenta mais um pouquinho, que a vitória está chegando. O tempo não é teu, o tempo é de Deus. A hora não é tua, a hora de se cumprir vem de Deus. Você tem certeza de quem te chamou? Tem consciência de quem foi que te escolheu? Irmãos, meu pai era branco, irmãos. Meu outro irmão, ele é branquinho, mais claro que eu. Mas meu pai nunca deixou de me amar, irmãos amados, por causa da minha cor. Algumas da família falavam: ele é pretinho, será que é filho dele mesmo? Será que não é filho dele? Irmãos, não importa, irmãos amados, o que as pessoas pensam de nós. Enquanto, irmãos, minha família estava dizendo: olha, você vai dar o que não presta, você vai ser bandido. A minha tia falou para minha mãe: tira ele de São Paulo, que ele vai contaminar toda a família, leva ele embora. Irmãos, quantas pessoas, irmãos amados, ficam preocupadas, irmãos amados, com a tua vida, com o que vai dizer da tua vida, irmão. Se importa com o que Deus tem para dizer de você. Para de se importar, irmãos. O dia que nós passamos, irmãos amados, a viver nele e ele em nós, nós nunca mais teremos complexo de inferioridade. Nós nunca mais, amados, sentiremos, irmãos amados, distinção de nada. Nós nunca mais, irmãos amados, sentiremos falta de amor em nada, porque o meu maior amor é Jesus. E quando eu tenho Jesus como meu maior amor, meu casamento é abençoado, minha família é abençoada, a minha igreja é abençoada, meu trabalho é abençoado, minhas promessas, minhas coisas são abençoadas, porque o centro da minha vida é Jesus.
O que queres que eu te faça, irmãos? O que eu quero convidar a igreja, irmãos, é rever, irmãos, o que nós estamos pedindo, respondendo para Jesus, quando Ele nos faz a pergunta. Eu quero que você reflita nisso, irmãos. O que queres que eu te faça? Carro vai passar, casa vai passar, já tive casa, perdi tudo. Não dá tempo, irmão, de eu contar tudo o que aconteceu. Já fui muito bem sucedido, já perdi tudo. Hoje, irmãos amados, eu vivo da fé, mas Deus também não deixa faltar nada. 2 meses atrás, minha filha ficou doente aí, enferma, irmãos, como a pastora contou aqui, Deus não deixou faltar nada na minha casa. E um dia eu virei para minha esposa e falei assim, nossa, eu estou comendo melhor do que quando eu comia, quando eu estava trabalhando. Irmãos, e pensa que eu não fico me engano, nem contando minha situação para a igreja, não. Ah, eu estou passando isso, passando aquilo, não. Eu conto para Jesus. Eu falo com Ele. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi uma coisa. Quando eu conto para Jesus, as minhas circunstâncias, as minhas coisas que eu estou passando, não é falada para outras pessoas, não. Sabe por quê? Jesus sabe guardar segredo. E quando, irmãos, nós contamos para Ele, além de Ele guardar, Ele soluciona os nossos problemas. Então, meu irmão, não quer que ninguém fique sabendo da sua vida? Passa mais um tempinho de oração. Passa mais um tempinho com o mestre. Fala um pouquinho mais com ele. Porque aí, irmãos amados, ninguém vai ficar sabendo da sua problema, da sua circunstância. E quando, irmãos amados, ele solucionar, você vai glorificar a ele, porque você vai saber que você só falou para ele. E quem poderia ter ouvido e resolvido o seu problema? Quem? Foi ele, irmãos. Foi ele. Nós temos um pai, irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, para terminar. Você é especial para Jesus. Eu não quero saber o que você está passando. Eu não quero saber, irmãos amados, o que você passou para chegar aqui nessa noite. Mas eu quero saber, irmãos amados, que se você responder a Ele mediante a pergunta que Ele te fizer nessa noite, e a pergunta, irmãos amados, for sincera da alma, você vai passar a enxergar aquilo que você não via acontecendo na tua vida. Porque, irmãos amados, Jesus... O que me chama engraçado, irmãos amados, e o mais maravilhoso, irmão, de você ver Jesus. Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Veio aqui com propósito, está aqui na campanha, pode ter certeza. Se não vem no primeiro, no terceiro, no quarto, no quinto, até o último, irmãos, vai chegar. Eu quero glorificar a Deus, irmãos, uma vez mais pela oportunidade de estar aqui nessa noite. De glorificar o Mestre, irmãos. Hoje eu não choro mais. Ô pastor, você contou tudo isso, você não chora mais? Eu não choro mais, sabe por quê? Isso não me causa dor mais. Isso me causa alegria de saber, irmãos amados, que Deus permitiu que eu passasse. Hoje a pastora Cristiane foi usada por Deus para falar comigo e ela nem sabe. Mas hoje eu entendi, irmãos. Hoje eu aprendi e eu já saio daqui com a minha vitória. Que tudo que nós passamos é um propósito maior que Deus tem na nossa vida amanhã. E nós não entendemos. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade e pelos irmãos, em nome de Jesus. Eu saldo todos capazes do Senhor Jesus.